Então, doutor, tem pessoas que às vezes têm alguma adversidade e no momento errado quer constituir uma holding, né? Ou no momento errado, a pessoa... um exemplo aqui de um caso que eu vi que outro dia, ele estava com um problema de uma execução e ele foi lá e comprou um imóvel. Daí, supostamente imóvel de família seria impenhorável, mas o juiz entendeu que aquela compra foi fraude, e aí, como ele tinha arguido, foi adivinha de uma fraude, porque ele comprou aquele imóvel para poder levantar essa questão que era imóvel de família. E isso pode acontecer também numa holding, dependendo do momento, fazendo no momento errado? Sim, pode acontecer. Por isso que eu até acabei interrompendo o Gustavo para falar com relação ao tempo. O tempo é muito importante para você tomar uma decisão de quando constitui uma holding patrimonial, né? Então, assim, normalmente, como que ela tem a sua eficácia plenamente completa? Exatamente quando a empresa ainda tira a certidão negativa de débitos federais, estaduais, municipais, dependendo da atividade, ele não ter credores. Então, isso é feito um levantamento prévio, para ver se a empresa está praticamente irregular, para que você possa aí fazer um planejamento do empresário na proteção do patrimônio pessoal dele, porque em virtude, não é porque ele vai montar isso para pegar e a partir daí sonegar impostos, não. Mas vamos imaginar com a época da pandemia, por exemplo. Aconteceu uma adversidade que milhares de empresas que eram altamente lucrativas vieram ter o faturamento a zero. Efeito colateral. Efeito colateral. Sim. Que ainda não se levantaram que totalmente. Que ainda não se levantou. Desculpa te cortar, eu fui lá em São José hoje e prédios quase todos vazios ainda. Gente, Centro de Santos. Tu olha aquilo ali e fala, não, foi depois da pandemia. Não, estrutura de fundo imobiliário de laje. Pô, é uma queda absurda. E aí ainda tinha lá a senhora que pegou e colocou o seu patrimônio ali para ter um rendimento lá de 1% ao mês, e aí, do nada, vê o valor da cota do fundo dela despencar. Assim, uma situação complicada. Nós temos, no caso da holding, né, Thiago, nós temos a parte também do imposto, da proteção, ok, mas nós também temos aquela pessoa que tem um imóvel de locação. Sim. E a cobrança do imposto em cima de uma PJ, ela é menor, né? Economicidade, né? Sim, o Gustavo é especialista nisso aí. E também, assim, a gente fala do imposto, mas vamos pensar numa família que a pessoa tem uma série de herdeiros e quer deixar o negócio estruturado, né, Gustavo? Exatamente. Eu acho que isso é muito bacana a gente passar, senão a gente fala só também da parte tributária da holding. A holding é Não, na verdade, um conjunto assim, de... Quando a gente conversa com um empresário da holding, a holding não é um instrumento não é simplesmente falar assim, eu estou escondendo bens. Eu acho que a gente nem fala mais isso para os clientes que estão escondendo, porque não tá. Hoje em dia, com as informações, na realidade, é uma etapa onde você administra, principalmente bens imóveis, dentro, mais longe, vamos dizer assim, dentro de uma pessoa jurídica, dentro do operacional. Então você tem uma empresa que tem a sua operação e você tem uma empresa que tem o seu patrimônio. Por quê? Porque são coisas diferentes. E aqui é uma cultura, porque tem procurado, a cultura está mudando. Eu acho que com o advento da internet, da informação, no que a gente está fazendo aqui hoje, isso está mudando muito. Estão potencializando a informação, né? Sim. E ela é instrumento de planejamento tributário. Ela tem uma economia tributária. Existe um gasto. Existe um gasto inicial para a estrutura, porque ela é uma empresa, ela tem que ser tratada como uma empresa, ela precisa ter contabilidade, ela precisa ter todo o patrimônio lá, porque é uma empresa onde vai estar o cofre da família. Cofre imobiliário, mas ela é o cofre da família. Ela é uma empresa que ela tem que ser cuidada, ela tem que estar bem cuidada e bem administrada, tanto pela parte financeira quanto da parte contábil. Nós temos alguns casos que não só a gente constitui, como acompanha a holding. Faz a gestão, ajuda na gestão. Faz a gestão. Quase todas que nós temos, hoje em dia, exato. Acompanhamos a holding, porque muitas vezes você escolhe qual que é a melhor tributação. Eu vou vender um imóvel, qual que é a melhor tributação, se eu vou por um caminho, se eu vou por outro. Tem uma série. E a questão de recebimento de aluguel, que o Zé estava falando, o aluguel sai de 27,5 para 11.
16% só em tributação é muito dinheiro. Imagina, a cada R$1.000 você ganha 160. Então é muito dinheiro que você deixa na mesa. Muito dinheiro mesmo. Se você não trabalhar com o empresário que tem aluguéis, se ele não tem hold, nem seja um empresário. Eu vou te falar que hoje qualquer pessoa física que tem aluguéis de forma considerável... Pode ser um exatamente. Não, já vale a pena, né? Vale a pena ela constituir uma holding. Nós estamos até conversando com um dos clientes que é isso. Vamos fazer vamos começar com um imóvel. E vale a pena muito por causa dessa economia tributária de 16%. O doutor Thiago, ele fez um apontamento muito relevante. Ele falou, ó, e é o que eu entendo também, é o que eu penso. Você que está aí do CPF do outro lado, que vai começar o seu negócio, que vai falar, poxa, eu vou começar o negócio, não vou comprar imóvel. Se no meu negócio eu tenho um resultado de 40%, 50% no meu negócio, para que eu vou mobilizar? Só que o teu momento hoje é de fazer crescer. Só que a pandemia teve guerra, teve no passado teve plano Collor, enfim, você sabe que aqui nem precisa de guerra, né? Dependendo de quem você é uma outra tipo de guerra. Tiradentes lá no passado morreu aí para tentar nos ajudar, mas tem que morrer um Tiradentes aí a cada 4 anos, porque aqui é uma derrama de tributo danada, e o empresário tem que entender, o seu negócio dá 40, dá 50, só que o empresário também tem que fortalecer o CPF dele numa patrimonial. Por quê? Se de repente a roda para de girar por conta de uma pandemia, por conta de qualquer coisa que gere um efeito colateral, está provado que aquele CPF que tem apartado patrimônio, ele consegue novamente movimentar, injetar na empresa. E aquele que mantendo no giro direto, só tentando fazer crescer, se pega fogo no estoque, teve empresas que eu vi da própria Escudo que pegou fogo, porque tem vários tipos de adversidades que a gente não controla. Então o empresário ele também precisa ter o CPF forte, e nada é melhor que ter um CPF forte e tecnicamente se levar direitinho a parte contábil, separar aí as personalidades jurídicas, você vai ter um cofrinho onde buscar, né? Claro. Onde poder dispor de alguma coisa para poder injetar na empresa, né? Tu deu um exemplo, não é o caso, mas pegou fogo. Pô, mas tem algum acompanhamento? Como que tá a pólice? Como é que tá a renovação? Uma série de coisas pode ser discutida, não é que deve, mas ela pode ser discutida em reuniões. Então, assim, só tem a agregar. Você não vai pôr em risco o negócio. Entendeu? Exato. E aí amanhã pega fogo, dá um sinistro qualquer. Como é que faz?